Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa do Conexão Sergipe. Este é um espaço novo na sua TV, um espaço de cidadania. Aqui, a nossa missão não é apenas apontar o dedo para os problemas, mas conectar a realidade da sua rua, na sua cidade, com as soluções que precisam ser construídas. Meu papel aqui é ouvir você, trazer especialistas e traduzir esse sistema, encontrando, junto com você, os caminhos para destravar o desenvolvimento do nosso Estado. Para começar a nossa jornada, trago uma notícia que prova a força do nosso povo. Você viu? Sergipe fechou o último ano com a maior geração de emprego de sua história. Sergipe foi o segundo estado que mais cresceu em 2025 em número de pessoas com carteira assinada, alcançando a marca histórica de mais de 360 mil trabalhadores e trabalhadoras formalizados no mercado. Entre janeiro de 2023 e novembro de 2025, foram gerados mais de 47 mil novos postos de trabalho. É um recorde que demonstra que o ambiente econômico do nosso estado está favorável e super organizado. Mas a gente sabe, estatística é importante, mas o que vale mesmo é a carteira assinada e o salário na conta das pessoas no fim do mês. E aí, vem as perguntas. Como garantir que esse crescimento chegue para todos? Como inserir o jovem que ainda não tem experiência no mercado de trabalho? É a busca do primeiro emprego. Como apoiar aqueles que lutam para ter ou manter o seu próprio negócio? Pois bem, hoje vamos falar sobre emprego, renda e oportunidade. Voltamos, pessoal. Se o assunto é emprego e empreendedorismo, não tinha convidado melhor para estar com a gente que ele, Jorge Teles, nosso secretário de Estado do Trabalho e um profundo conhecedor da nossa economia, do mercado de trabalho e das potencialidades de Sergipe. Jorge, seja bem-vindo ao Conexão Sergipe. É um prazer ter você na nossa estreia. Muito obrigado, André. Muito bom estar aqui com você. Acho que esse é um momento oportuno, né? Sergipe está crescendo, é um momento de nós discutirmos a potencialidade do nosso estado, todas essas oportunidades que estão sendo criadas e como nós podemos continuar crescendo e gerando mais oportunidades para os sergipanos. Meu amigo, os números são extremamente positivos e o estado de Sergipe vem batendo recordes. Mas existe um gargalo histórico, que é a entrada do jovem no mercado. É o primeiro emprego. Olhe só essa pergunta que vem das ruas. Muitos jovens, igual eu, ficam atrás de emprego, porém, não dão oportunidade porque a gente não tem experiência. Mas como é que a gente vai ter experiência se eles não dão oportunidade para a gente conseguir ter essa experiência? E aí, André, como é que vamos resolver essa questão? E aí, Jorge, como é que vamos resolver essa questão? Bora lá. Esse é um grande desafio, André. As empresas, elas muitas vezes não estão dispostas a dar ao jovem a primeira oportunidade ou não têm condição de dar ao jovem essa condição dele ganhar experiência e procuram pessoas com experiência. Para isso, o governador Fábio Mitidieri criou o programa Primeiro Emprego, que ele visa dar ao jovem essa primeira experiência. Ele nasce numa parceria com as empresas, onde o jovem é selecionado, jovem de 18 a 29 anos de idade, que nunca trabalhou com carteira assinada. Nós fechamos a parceria com a empresa para entender qual a área que ela está precisando contratar e ela tem dificuldade. Nós construímos um curso de formação profissionalizante de acordo com a demanda daquela empresa. E esse jovem ele passa por um período de qualificação inicialmente em sala de aula, que dura
2 meses, e ele passa por uma qualificação de mais 4 meses dentro da empresa, sendo treinado na prática, totalizando 6 meses de qualificação. Durante 6 meses ele recebe bolsa para continuar ali firme estudando, custeando seu transporte, sua alimentação, uma bolsa de até R$ 750. E ao final de 6 meses a empresa ela contrata e assina a carteira de no mínimo 30% desses jovens, e quem não foi contratado, ele já sai com a experiência mínima de 6 meses. E o nosso desafio é escalar ainda mais esse programa. Então, a falta de experiência, não é, com essa iniciativa do governo do Estado, você ajuda no curso de qualificação de 2 meses, com aula, depois mais 4 meses, né, da experiência, né, do trabalho. São 6 meses que esse jovem, entre 18 e 29 anos de idade, recebe uma bolsa de R$ 750, que é um estímulo para que ele também, né, permaneça, né, durante esses 6 meses adquirindo essa experiência que ele não tem. Eu acho que essa é uma grande iniciativa, e isso também tem contribuído muito, né, para que esse número, né, do jovem no mercado de trabalho tenha crescido aqui no estado de Sergipe, né? É isso, André. Esse é um programa que só existe em Sergipe, não existe referência nenhuma em nenhum outro lugar no mundo. Inclusive, Sergipe foi convidado a participar lá no Rio de Janeiro, do G20 Social, apresentando um painel sobre esse programa como um case de inserção do jovem no mercado de trabalho. Jorge, veja, o diagnóstico é muito claro. E a solução para isso precisa vir de um pacto nacional. Não adianta cobrar apenas do empresário, que já paga um imposto muito alto, uma carga de imposto que é perversa aqui no nosso país, que é uma das mais perversas do mundo. O governo de Sergipe, né, já está fazendo sua parte, é como você me falou, é uma experiência inédita, não existe no Brasil, é o primeiro estado, e eu tenho certeza que com esse programa, o Primeiro Emprego, ele já avança muito. Mas isso pode ser potencializado, né, com a criação de uma lei de incentivo ao primeiro emprego em nível federal. É preciso que o Congresso e o governo federal criem mecanismos para oferecer incentivos para quem contrata jovens de 18 a 24 anos. O governo abre mão do imposto e a sociedade ganha um jovem produzindo riqueza. É uma troca inteligente, e a gente tem a certeza que o governo federal também vai fazer a sua parte, tanto quanto o governo do estado de Sergipe tem feito na gestão da Secretaria do Trabalho. Jorge, temos mais uma pergunta vindo das pessoas, das ruas da cidade. Vamos lá. Eu trabalho na rua e gostaria de abrir um ponto fixo. André, qual o meio que eu posso ir para a burocracia ser menos do que eles exigem? Jorge, esse é um problema que se arrasta há muitos anos, né? A questão da burocracia, né? Para abrir uma empresa, para abrir uma microempresa, essa burocracia que existe em todo o país. O que é que você aconselha? O que é que a gente está fazendo aqui em Sergipe? O que é que o governo do estado tem tentado agilizar esse processo burocrático? Então, André, aqui o governador Fábio Mitidieri tem buscado criar um ambiente de negócio, né? Primeiro, para atrair investimentos, para facilitar, desburocratizar esse processo. Sergipe é campeão em agilidade, na abertura de novas empresas, mas nós sabemos que para o pequeno empreendedor ainda existem barreiras a serem superadas. Nós temos atuado na qualificação profissionalizante, dando suporte, assessoria, consultoria para esses empreendedores que estão iniciando, mas nós sabemos que ainda existem barreiras a serem superadas. Jorge, veja, no Brasil, né, quem mais gera emprego não são as multinacionais, como muita gente pensa, né? São os pequenos negócios. É a oficina do Jorjão, o salão da Janete, a padaria do seu Ferreira e tantos outros pequenos e médios empreendedores. Eu acredito muito no ciclo virtuoso. Quando apoiamos quem produz, a renda aumenta, o consumo cresce e a pobreza com certeza diminui. Mas na prática, Jorge, e aí, na prática, como é que isso está acontecendo? Então, André, nós temos um momento de fortalecimento de toda a cadeia produtiva do turismo, né, da indústria sem chaminés. O sergipano está vendo o estado crescendo, mais e mais turistas chegando, nós não temos mais baixa estação, e isso tem favorecido o fortalecimento do empreendedorismo, né? Você tem um turista que vem para cá consumir, ele vem consumir a nossa culinária, ele vem consumir o nosso artesanato, ele vem para os nossos salões de beleza, ele vem consumir realmente o nosso setor de serviços, que está diretamente ligado a esse empreendedor. Então, esse tem sido um momento muito importante de fortalecimento não só do emprego formal, mas de fortalecimento também daquele empreendedor sergipano, que tem um talento especial, que tem uma receita especial, que tem uma tradição que passa de pai para filho, de avô para neta, de mãe para filha, enfim, aquela tradição que é importante que nós possamos mostrar para esse turista que é o que ele quer ver, né? O que o sergipano produz de melhor. O turismo realmente
na gestão do governo Fábio Tidieri, deu uma virada de página. Como você bem colocou, não existe turismo aqui mais de baixa temporada, né? O turismo aqui ele é alta temporada, de janeiro a janeiro, isso é muito legal. A gente vê a economia sendo aquecida. Eu estive esse final de semana em São Cristóvão, e eu fiquei impressionado, não é, o número de turistas que estavam em São Cristóvão, não é, coisa que você não via anteriormente. Olha que nós temos um grande potencial em São Cristóvão que não era bem explorado. Então isso é muito legal, e é como dizia o saudoso ex-governador João Alves, né, o turismo é a segunda maior indústria de chaminés do mundo, e graças a Deus Sergipe agora, né, tem explorado de forma muito sustentável, diga-se de passagem, o turismo, que tem gerado emprego, renda e oportunidade para os sergipanos. Jorge, eu sei que, óbvio que você sabe, que aqui em Sergipe nós temos mais de 25 mil pessoas cadastradas em aplicativos de transporte, como Uber e 99. Desse total, cerca de 12.500 atuam ativamente e pouco mais de 7 mil têm 100% da sua renda proveniente desse serviço, enquanto os demais concilia com outra atividade. Esses são dados de 2024 e acredito que o cenário tenha se mantido estável em 2025. Boa parte dessa turma atua na chamada uberização. Bom, boa parte desse público faz parte de um grupo que o professor Felipe Nunes chama no seu livro Brasil no Espelho de empreendedores individuais. São filhos de famílias que foram beneficiados por programas sociais como Bolsa Família, não é? E tantos outros, não é? Foram para a faculdade, mas que hoje esses acreditam que precisam vencer por conta própria. Eles estão rodando no aplicativo, mas muitas vezes, por não encontrar a oportunidade que tanto desejam, né? Foram para uma faculdade, se formaram, mas não têm oportunidade. E aí eu lhe pergunto, Jorge, o que pode ser feito para esse público de forma muito específica? Então, André, essa é uma das formas de empreendedorismo, como você disse, tem muitos sergipanos atuando e ganhando sua renda a partir deste trabalho, mas talvez não seja uma das formas mais ideais. Nós estamos buscando construir alternativas para que esse sergipano ele possa, se ele não quer ser um trabalhador formal, se ele não quer ter sua carteira assinada, ele possa empreender, mas ele possa empreender numa condição melhor de trabalho, que ele possa ter a condição de ter uma carreira, dele crescer no seu negócio, ser o dono realmente do seu próprio negócio, não estar subordinado necessariamente a uma plataforma que leva boa parte dos seus ganhos sem ter o seu risco, né? Porque o entregador de aplicativo ele tem um risco do dia a dia de sofrer um acidente e ele vai arcar com os custos, tem o risco de um assalto, ele tem o risco de sofrer um trauma e ficar alguns meses sem poder trabalhar e sem renda também, enfim. Aplicativo, em algumas vezes, Jorge, chega até a ficar com 50% do rendimento, né? Chega a ficar com 50% do rendimento. Nós vemos muitas vezes aqueles entregadores de aplicativo de bicicleta que estão ali trabalhando de sandália, expostos ao sol, expostos ao tempo, as empresas que fazem parte dessa cadeia de entrega. Não se preocupe, dá um EPI a um entregador desse, tem um protetor solar. Não tem um protetor solar, não tem um EPI, não tem um banheiro, não tem um espaço para ele pegar a entrega para fazer. Enfim, esse é um debate que precisa ser feito nacionalmente, ele precisa ser travado para que esse trabalhador ele tenha a condição de dignidade, ele tenha a condição de ter o seu sustento, de alimentar o seu sonho, de empreender, de crescer pelo próprio suor, de não ser subordinado a ninguém, mas de realmente ele ter uma condição mínima que o ser humano precisa e merece ter para sobreviver. E ter também, né, as garantias trabalhistas, né? Eu acho que esse é o grande desafio que o Congresso Nacional precisa abrir esse debate. Analisar casos como esse, a gente buscar uma legislação que proteja o trabalhador, que dê uma relação de trabalho mais justa, mais digna e mais correta, né? Como você bem colocou aqui, condições de trabalhos dignas, um retorno financeiro que dê para ele sustentar a sua família e não é quem não está exposto ao sol, quem não está exposto às dificuldades, aos riscos, fica com cerca de 50% daquilo que o trabalhador está ali trabalhando, alguns deles trabalhando até 14 horas por dia no Uber, e aí o aplicativo fica com cerca de 50%. Esse é um desafio que a gente precisa construir a várias mãos, governo do Estado, Congresso Nacional, com leis que protejam o trabalhador, leis que façam com que seja uma relação de trabalho, acima de tudo, mais justa e mais digna com todos os trabalhadores. É isso, André. As relações de consumo mudaram, as relações de trabalho também mudaram e a gente precisa evoluir com elas, mas a gente precisa
acima de tudo, respeitar essa condição mínima que o trabalhador precisa ter de dignidade. Agora, Jorge, veja, eu vejo que agora, já mudando um pouco de assunto, né? De assunto não, de pauta, Sergipe vive um momento ímpar na sua história, não é? A gente sabe que Sergipe tem avançado muito nessa questão dos postos de trabalho que estão gerados, das carteiras assinadas, mas é um novo momento com perspectiva agora do petróleo e do gás, não é? Isso pode mudar ainda mais a cara da região metropolitana, né, de Aracaju e do nosso interior, não é? Eu acho que o petróleo e gás, tenho certeza, eu vejo isso lá no Rio de Janeiro, o quanto a força dessa cadeia do petróleo e gás tem gerado oportunidades para o estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho nem dúvida que isso também pode melhorar muito a qualidade de vida da região metropolitana e também do interior do estado. Mas, não é, o produtor rural e o cara que mora no interior também querem participar dessa festa, não é? Dessas oportunidades que essa cadeia do petróleo e do gás ela gera. Então, exatamente falando sobre isso que a gente vai para a nossa próxima pergunta que vem das ruas. André, sou Adenilde, sou de Moita Bonita e vejo que nossa cidade não tem muita oportunidade de emprego. Aí eu gostaria de saber o que precisa melhorar, o que é para fazer para melhorar essa situação das cidades do interior. Bom, Jorge, parece que tudo isso fica concentrado em Aracaju, na região metropolitana, e o interior também, né, grita por essa oportunidade. E aí, o que é que nós podemos fazer para que essas oportunidades também cheguem até o interior do estado? Então, André, Sergipe, durante muitos anos, ele teve só uma cadeia produtiva, né? Sergipe dependeu muito da cadeia produtiva do petróleo e do gás, né? Que se iniciou lá nos anos 70. Nós sabemos que até 2022, 2023, a Petrobras foi embora do estado de Sergipe, a Fafem cessou sua operação aqui no estado de Sergipe, e nós tivemos um prejuízo muito grande e nós passamos por um processo de transição. Então, nós passamos por um processo de retomada, um processo de redistribuição da nossa economia, e a notícia boa é que hoje nós temos uma economia muito mais forte e diversificada. Nós temos hoje a agricultura crescendo e batendo recordes na produtividade, nós temos a confecção também lá no sul e no centro-sul crescendo muito, nós temos o turismo também, com a vocação de diversos municípios sergipanos também crescendo. E nós temos também o retorno da Petrobras aqui para o estado de Sergipe, com Sergipe Águas Profundas. Nós temos o retorno da operação também da Fafem aqui para o estado de Sergipe, possibilitando um novo ciclo do petróleo, que a gente precisa ter mais sabedoria, né, para aproveitar toda a riqueza que vai ser gerada nesse período e continuar com esse trabalho de diversificar a nossa economia, não ficar mais dependente, digamos assim, preguiçosos, né, dependentes apenas dessa matriz econômica do petróleo e do gás, para que a gente possa continuar, né, fortalecendo essas outras cadeias produtivas e levando o emprego para o interior. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, uma inversão, um fortalecimento desse emprego no interior, mas nós entendemos que nós podemos avançar muito mais. É preciso continuar esse trabalho de levar o emprego para o interior, porque quem nasce no interior, você sabe como é, né? Tem esse gosto de querer continuar na sua cidade, continuar trabalhando na sua cidade, criar os seus filhos na sua cidade, não precisar se deslocar para um grande centro para tirar o seu sustento. Eu acho que o grande tinha dessa questão toda é diversificar essa cadeia produtiva, né? Como você bem colocou, na década de 70, 80, 90, a gente estava ali muito focado na questão do petróleo. Hoje, como você bem disse aqui, a agricultura está batendo recorde aqui no estado de Sergipe, os números são cada vez melhores, a produção do milho, a produção do camarão, a produção, não é, da pecuária, também a questão da confecção na região sul, centro-sul também crescendo muito, gerando emprego e renda, a região Tobias Barreto, Itabaianinha, é um polo, né, que se consolida cada vez mais nessa questão da confecção. Então, tudo isso, você dá a oportunidade, como você bem também colocou, que as pessoas que nascem no interior querem ficar no interior e muitas das vezes tem que fazer, não é, a saída da zona rural para vir para os grandes centros, para a capital, por falta de oportunidades. E esse trabalho ele é extremamente importante. Você mantém o cidadão, né, onde nasceu, ali com sua família, mas tendo a condição de manter o sustento da sua família. A gente vê, por exemplo, né, a bacia do leite na região do Sertão, ali em Glória, naquela região, gerando emprego, renda, oportunidade. Isso é muito importante, diversificar, não é, essa cadeia produtiva no estado de Sergipe, para que a gente não fique tão dependente como ficamos no passado da questão da Petrobras.
e que a gente possa, logicamente, ter a oportunidade de vencer esses desafios, mantendo o cidadão no interior, mas também dando a oportunidade para que todos possam ter uma condição digna de sustentar suas famílias, né? Mas, Jorge, falando um pouco mais dessa questão de descentralizar o desenvolvimento, e esse é o grande desafio da década, na minha opinião, é a gente fazer essa descentralização do desenvolvimento. Nos últimos anos, a gente tem visto que isso tem avançado muito aqui em Sergipe. A gente falou um pouco aqui dessa questão do avanço na diversidade das cadeias, mas eu queria que você falasse um pouco também do avanço da questão da indústria aqui no nosso estado. A gente sabe que a Secretaria do Trabalho faz uma grande parceria, como você bem colocou, né, com o comércio, mas também faz com a indústria, não é? E a indústria hoje, e que bom que ela está aqui em Aracaju, mas ela também chega, não é, em Socorro, a gente vê ela chegando em Itapuranga, a gente vê ela chegando também no interior do estado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, não é, esse avanço da indústria no estado de Sergipe, chegando também no interior. Então, André, o governador ele tinha essa inquietude, né, de levar o emprego para o interior. Nós temos uma retomada histórica, né, da indústria do interior. Nós temos a reabertura da fábrica de cimento, que estava fechada há muitos anos lá em Nossa Senhora do Socorro. Nós temos a retomada da Fafem, lá em Laranjeiras. Nós temos a abertura de uma grande fábrica no interior, num povoado de Itapuranga da Ajuda. Nós temos a volta do polo calçadista lá no Agreste sergipano e tantas outras fábricas que estão se instalando no interior do estado. E é importante destacar, todas elas contam com benefícios fiscais do estado. O estado abre mão de receita, abre mão de ICMS, abre mão de receitas futuras para que essas empresas se instalem no estado de Sergipe, invistam no estado de Sergipe e gerem emprego aqui. A Fafem, por exemplo, ela conta com um grande benefício fiscal. Sem esse benefício, seria impossível a sua retomada aqui no estado de Sergipe. Então, é essa parceria, né, entre iniciativa privada, a administração pública, que fortalece os negócios, que gera mais oportunidades para os sergipanos e faz com que a gente garanta que esse emprego chegue lá também no interior. Pois é, a indústria chegar no interior, isso é muito legal, porque há alguns anos atrás, quando a gente falava assim, o que é que você tem de geração de emprego no interior? A gente falava só das prefeituras, não é? Do comércio local e nada mais do que isso, da agricultura. Hoje é muito bom quando a gente ouve falar da indústria se instalando no Agreste, lá no povoado de Itapuranga da Ajuda, lá em Nossa Senhora da Glória. É o trabalhador que nasceu no interior, quer morar no interior e que, além da oportunidade de poder trabalhar no comércio local, na agricultura, mas também agora tem a oportunidade, com esses incentivos que o governo do estado dá para que a indústria vá para o interior, de trabalhar também na indústria. Então, essa é uma evolução e essa, acima de tudo, né, a garantia de novos postos de trabalho também chegando no interior do estado, não ficando só considerado na capital. Óbvio que a capital é importante, tem que ter, mas também da oportunidade de chegar no interior do estado. Jorge, o quanto é importante esse trabalho que está sendo feito pelo governo do estado na busca de trazer para Sergipe essa questão do petróleo, do gás, e a gente sabe que a indústria só vai onde tem estrada, onde tem energia, onde tem água, onde tem segurança pública, não é? E Sergipe tem um potencial energético gigante, mas além do potencial energético, você tem que agregar tudo isso, não é? O governo tem investido muito na questão das estradas, o governo tem investido muito na questão da energia, da água, da segurança pública. Isso é um atrativo, né, para os investidores. Mas falando um pouco ainda dessa questão do petróleo, dessa questão do gás, já que o nosso gás natural é uma riqueza que precisa se transformar em fábricas na capital e no interior, tudo isso que a gente falou aqui há pouco, se eu não estiver enganado, a perspectiva é a geração de algo em torno de 200 mil novos postos de trabalho no estado de Sergipe, em toda a cadeia produtiva, não é? Em toda essa cadeia produtiva. Quando a gente fala na cadeia produtiva, são os postos de trabalho direto e aqueles que vêm no entorno disso. Não é a questão da construção civil, porque vem muita gente para poder trabalhar, e isso aí vai ter que a indústria vai poder, obviamente, a construção civil vai gerar novos postos de trabalho. É a questão, né, do plano de saúde, que o plano de saúde, por exemplo, da Petrobras, que é um dos bons planos de saúde que tem no nosso país, e isso, obviamente, que você também movimenta a saúde, né, no estado de Sergipe, e são os hotéis que vão hospedar muita gente, enfim.
200 mil novos postos de trabalho, isso é uma marca importante. Lógico que a gente sabe que isso não é de imediato, é ao longo de toda a implementação. Hoje nós temos 360 mil trabalhadores de carteira assinada. Imagine que vão ser criados Sim. mais de 200 mil. Pois é, então vamos chegar aí a quase, mais de 500 mil, quase 600 mil, né? E a gente sabe que isso é importante porque você faz com que essa cadeia gere emprego e renda. A gente vê que o petróleo, o gás aqui, também ajuda muito as prefeituras no interior do estado, porque é a questão dos royalties para as prefeituras, mas a gente precisa seguir avançando nessa direção. E eu não tenho dúvidas que a articulação em Brasília ela é vital. É de lá que vêm os grandes recursos para duplicar as estradas, para investimento em energia, para investimento em rede de água, em segurança pública, em infraestrutura. Então, o papel da representação política do Estado é ser o embaixador de negócios também lá em Brasília. Apresentando Sergipe, abrindo portas, não é? Encurtando distâncias, sendo essa ponte, não é? De elo de ligação entre os grandes investidores e o Estado, quando é um porto seguro, como é o caso de Sergipe. Enfim, apresentando Sergipe para o Brasil e garantindo as condições para que o emprego nasça em cada município. Então, muito feliz em saber que a gente está no caminho certo, né? Já geramos, e é um número histórico, né? É recorde, 360 mil novos postos de trabalho, com a perspectiva aí nos próximos anos, só nessa discussão que a gente acabou de fazer aqui, né? Nessa cadeia produtiva de mais de 200 mil postos de trabalho. É isso aí, é um número recorde. Só para termo de comparação, né? Foram assinados nos últimos 3 anos mais de 400 mil carteiras de trabalho. A população inteira de 42 municípios sergipanos, todo mundo com sua carteira de trabalho assinada. Então, isso é um número fantástico. Então, Sergipe está gerando oportunidades. Hoje é um estado de oportunidades e, com certeza, vai continuar crescendo muito nos próximos anos e conta muito com o seu apoio, com o seu trabalho, para que esse ciclo virtuoso ele dure durante muitos anos. Sergipe é o porto seguro para grandes investimentos. Pois é, pessoal. Começamos o nosso programa com uma boa notícia, o recorde de empregos. E terminamos com a certeza de que podemos ir muito além. O emprego é o melhor e principal caminho para combater a miséria. Ele dá a liberdade, dá dignidade e dá futuro ao cidadão. Nós vimos aqui que com incentivo certo na legislação federal e com mais recursos para apoiar o micro e pequeno empreendedor, Sergipe pode viver um ciclo de prosperidade ainda maior do que nós estamos vivendo atualmente. Quero aqui agradecer demais, Jorge, a sua presença. Muito obrigado aqui. Você que tem feito um belo trabalho na Secretaria do Trabalho, feliz em ver esse momento histórico que Sergipe bate recorde na geração de emprego, de postos de carteira, né, de assinados de trabalho, enfim, estamos no caminho certo. Então, meu amigo Jorge, muito obrigado pela sua presença, obrigado por dividir seu conhecimento conosco, não é? E tenha certeza que o Conexão Sergipe, ele é muito além, ele é informação, é análise, é propostas para melhorar a sua vida. Se você gostou desse debate, compartilhe. A informação é o primeiro passo para a mudança. Este programa fica disponível agora no meu canal no YouTube. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana.